Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, um projeto que visa contribuir com quem quer crescer. Eu sou Evandro Pérsico, palestrante, mentor de liderança, mentor de vendas e treinador comportamental. E seguimos com mais um episódio que promete muitas coisas boas. Até porque hoje a responsabilidade ela é muito grande. Porque as convidadas que temos e os assuntos que trataremos são do mais alto calibre. São mulheres fortes, competentes, empreendedoras, resilientes e, acima de tudo, engajadas. Com certeza, teremos muito conteúdo de qualidade que vai, sim, contribuir com todo aquele que quer crescer. Mas antes de apresentá-las, é fundamental que agradeçamos aqueles que nos auxiliam a estar conduzindo esse projeto, que são os nossos apoiadores. Vamos lá? Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Langon Imóveis, imóveis residenciais e áreas industriais na Serra, no Litoral Gaúcho, Balneário Camboriú e Itapema. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão de futuro, para muito além do agora. E Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Muito bem, então agora eu vou apresentar essas duas moças tão simpáticas, tão bonitas e, acima de tudo, competentes e engajadas. Primeiro, a nossa querida presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi, a PEME, Rosana Cristina Olhari De Biasi, empreendedora e com muita experiência em grandes empresas da região. É associada da entidade desde 1999 e integra a diretoria há 17 anos. Sócia proprietária da CFC Autonomia, único centro de formação de condutores de Garibaldi. Há mais de 20 anos, Rosana também desenvolve trabalho voluntário em educação para o trânsito no município e região, com adultos e crianças. E Roberta Ferrari Bergamo é formada em administração de empresas, com habilitação em comércio internacional pela UX e MBA em gestão empresarial pela Unicinos. Fundadora da AMA Design, empresa aberta em 2010, ela integra a diretoria da PEME há 10 anos. Então temos aqui alguém que é do serviço, outra que é da indústria e comércio, e hoje representam a PEME, a Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi. Meninas, começamos para lhes passar a palavra com uma provocação. Ser pequeno não é sinônimo de ser despreparado. Sejam bem-vindas ao Propulsor Empresarial Podcast. Olá, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Obrigada, Roberta, por nos acompanhar. Obrigada, Evandro, pela parceria e por nos convidar para fazer parte desse grande projeto que você iniciou. E a APEME, como a associação, o intuito dela é sempre ajudar o pequeno e ajudar a se desenvolver de todas as formas possíveis, porque as pessoas que fazem parte da nossa associação, às vezes não sabem nem mesmo emitir uma nota fiscal. Então, é nosso papel, é nossa função auxiliá-los a dar os primeiros passos e a contribuir para o seu crescimento. E é isso que nós fazemos com toda a boa vontade, todos os dias. E é para isso que a entidade foi criada, para que a gente consiga que essas empresas alcem voo e que elas desenvolvam o mais rápido possível, com bastante segurança, com bastante conhecimento, e é através também de cursos especializados na área que a gente desenvolve essas pessoas. É para isso que nós trabalhamos diariamente. Muito bem. Roberta? Vamos lá, então, hoje dupla responsabilidade, né? Falar como empresária e como
Vice-presidente. Vice-presidente da PM, me fugiu a palavra do sentido de não sermos profissionais contratados, né? Então é isso, eu mesma usei esse serviço da PM quando cheguei aqui, sou forasteira de outra cidade e cheguei em Garibaldi, não sabia para que lado caminhar ali para conseguir resolver a parte burocrática, e foi a PM que me ajudou lá atrás, foi aí que eu conheci a associação. Então hoje eu ajudo eles a desenvolver um trabalho que eu mesma usei anos atrás. Então é isso, o ser pequeno, a gente tem muitos compromissos de empresas grandes, então a gente precisa de alguém para auxiliar nessa parte burocrática, e a PM faz isso com excelência. Muito bem, muito bem. Ressaltando aqui que a Rosana e a Roberta, a Rosana como presidente e a Roberta como vice, compõem a diretoria. Mas aqui eu quero mandar um abraço para outras duas peças que também compõem a diretoria, que é o Ademir Agatti e a Mariela Dendê. Então, um forte abraço a vocês. Se fica o convite para, quem sabe, em algum momento virem também para representar a PM e também as suas empresas. Seria um prazer enorme recebê-los também. E aqui eu quero pegar as falas de vocês e eu gostaria de contar uma história. Depois eu vou contar uma historinha sobre a provocação, mas eu quero contar uma história. O ano era 2008. Eu estava começando, então, a dar palestras. Na época, então, a palestra tinha um outro formato, ela era mais motivacional, ela era menos focado na liderança e na venda. E, naquele momento, quem me abriu as portas foi a PM. E eu não era nem associado ainda. Eles me emprestaram um auditório que ficava na galeria Pedro Koff? Isso, naquela galeria popularmente aqui em Garibaldi, conhecido como a Galeria da Papaula, né? Papaula patrocina nós, por favor. Né? Então, conhecido como a Galeria da Papaula. E me emprestaram a sala para eu fazer esse evento. E foi o pontapé inicial. Então, se hoje nós estamos aqui conversando e trocando ideia, não tem como tirar dessa equação a participação da PM na minha jornada também. Como tem na jornada de outros tantos empresários, consultores, microempresas. Quando surgiu o MEI, eu percebi um engajamento da PM em oferecer essa base, essa estrutura. E teremos, quem sabe, um momento de falar da PM Colab também, que também chega para dar todo um suporte. Então, muito feliz em recebê-las. E aqui vai uma historinha bem legal para contar. Essa é recente. Eu me reuni, Roberta, você não sabe, eu me reuni com a Rosana, com a Grace, que está aqui ao nosso lado, participando no silêncio dela, monitorando, a gente está fazendo tudo direitinho. E o que aconteceu foi que eu queria trazer a seguinte provocação. Ser pequeno não é sinônimo de ser amador. E a Carol, um forte abraço para a Carol também, disse, olha, Evandro, talvez se a gente desse uma mudadinha nas palavras, com toda a gentileza e toda a delicadeza. Quem já fez treinamentos comigo, quem é meu cliente, sabe o quanto eu gosto da acidez, da espetada, porque acredito que gera um movimento positivo depois. Mas aí não é a filosofia da PM, né? É uma filosofia mais de abraçar, de acolher. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa filosofia de acolhimento que é tão presente no dia a dia da entidade. É justamente isso. A PM tem o intuito de acolher, de abraçar as pessoas, de fazê-las se sentirem seguras. Porque no dia a dia ela já tem muitas provocações, elas têm muitos desafios. Então, nós sentimos que, como entidade, o nosso papel seria mais importante agindo dessa maneira, tendo transparência, procurando ser o mais justo, o mais correto possível e sempre procurando trazer as coisas mais claras para o pequeno. Tanto que durante a pandemia, quando tinha uma série de coisas que aconteciam diariamente, nós tínhamos o pessoal do setor jurídico que ficava traduzindo em palavras mais simples, mais acessíveis para os nossos associados, o que teria que fazer diariamente, o que mudava, o que influenciava cada dia. Eu sei que vários associados nossos, depois que passou essa fase bem drástica ali da pandemia, vieram nos agradecer, porque eles estavam perdidos, eles não sabiam o que fazer, e foi nesse momento que a PM conseguiu trazer um pouco de luz, um pouco de caminho para eles enxergarem e continuar seguindo em frente. Um pouco de lucidez, né? Isso, no meio de toda a loucura que tinha, né? Verdade.
E muito disso também vem desde a fundação. Então, a gente tem inúmeras reuniões internas, né, da diretoria com os fundadores. A gente ainda tem na atual diretoria o fundador, o Zapaz, né, que é fundador original. E é muito legal ouvir eles falando sobre o que motivou eles a fundarem a PM lá atrás. E foi exatamente isso, as dificuldades que eles tinham como pequenos empresários em uma cidade pequena de ter acesso à informação. E isso é uma coisa que a PM tem um cuidado grande com a troca de diretoria, com a troca dos presidentes, é manter uma continuidade do trabalho. E esse sempre vai ser a essência da associação, pegar o pequeno pela mão e dar todo o suporte que ele precisa. Já aconteceu de, em algum momento, ter que, inclusive, não desmotivar, mas talvez dar uma situada na pessoa que está ali com uma ideia, mas que as meninas identificam que não tem o mínimo necessário. E depois essa pessoa, inclusive, agradecer, porque viu que estava sonhando demais. Então, o papel da PM nessas situações é ouvir e, dentro da medida do possível, fazer... dar os melhores caminhos, né? Evitar que ele erre, que fique na tentativa e erro. Então... situar onde ele vai ter um atalho ou onde ele vai conseguir, de uma forma direta, resolver um problema dessas questões que começa a alvará, licença disso, licença daquele outro. A PM já tem conhecimento desse mapa, né, de como funciona a parte da cidade. Então, receber essa informação já mastigadinha com os caminhos que a pessoa tem que fazer facilita bastante a vida do empreendedor, que muitas vezes, talvez esse amador poderia ter sido levado mais na parte... em um percentual, eu sou muito boa naquilo que eu sei fazer, no serviço que eu quero prestar, mas eu não tenho conhecimento da parte burocrática, e isso faz com que as empresas sejam um dos índices, né, de não sucesso de um novo negócio. Então, porque eles trabalham direitinho. Sabe fazer, mas não sabe o como, não sabe administrar o dinheiro que entra. Toda a assessoria que precisa, né? Todo o contexto que precisa envolver. O que a Roberta que falou antes é assim, nós oferecemos para as pessoas, às vezes elas juntam dinheiro a vida inteira e eles querem montar o seu negócio. E às vezes eles têm uma ideia, que a ideia no papel é muito legal, mas às vezes não condiz com a realidade ou com o local onde que a pessoa quer colocar esse novo empreendimento. Então, a gente oferece esse tipo de serviço também. Uma mentoria para que eles verifiquem se realmente é viável construir esse negócio, investir todo o dinheiro, às vezes, de uma vida, num negócio que talvez em 2, 3 meses vá à falência, que quebre, né? Então, é isso que a gente quer evitar para os nossos associados. O que você comentou, né, da parte de não ser associado. A maioria dessas pessoas, quando chega ali, ainda não é associado, porque não existe ainda um negócio, um CNPJ para ele ser... Mas é só o sonho com muita coragem. O papel é exatamente esse. E talvez um pouco de insanidade. É tentar suprir aquela necessidade, entender, e com certeza o futuro empresário, se sair daí, abrir o seu negócio e começar as operações, ele vai voltar. Porque ele vai sentir que aquela mensalidade tem uma destinação que vai trazer retorno para eles, né? Legal. Sabe que não faz muito tempo eu mandei justamente um cliente que ele estava com um negócio de forma informal, mas já produzindo, já vendendo. Então, obviamente, eu não vou citar a pessoa que é, né? Porque vai que o fisco vai para cima dele. Então, a gente não quer isso. Mas eu mandei ele, não, vai lá, conversa. Eles vão te ajudar. Eu falo as meninas, porque é a sua grande maioria, né? Uhum. E, aliás, acho que vale a pena mandar um abraço para todas. Que gurias que trabalham bem. Não só a Carol, mas as gurias. Nossa, eu precisei recentemente do uso do auditório. Não só a Márcia, que é responsável, mas todas as meninas engajando juntas, se ajudando. Mas não dá para falar só meninas, afinal de contas temos o Salvador. Tem o Salvador. Né? Então um abraço para todas as meninas da PM e para o Salvador. Isso, muito bem. Que ele é um santo homem, né? Esse vai para o céu, certamente. Muito bem, muito bem. Aqui, eu vou pegar um gancho, seu Rosana, que você colocou que o mercado já oferta uma certa acidez para os empresários. Você falou, né? E vocês abordaram algumas questões, mas eu gostaria, e aqui eu recebi uma provocação de um grande amigo que assistiu o podcast, Evandro, tu tem que apertar mais, aperta mais.
essas pessoas, elas têm conteúdo. Então eu vou fazer isso, eu quero apertá-las um pouco mais. Dentro dessas dificuldades que a gente percebe que o mercado oferece. Então, nós, todos aqui empresários, sabemos o quanto que já caímos em algumas armadilhas. Afinal de contas, tem uma coisa que é certa na vida do empresário, é que o erro acontecerá. Então, assim, dessas dificuldades, vocês podem falar das vossas direções pessoais, das vossas empresas, ou mesmo enquanto APM, o que vocês identificam. Conte um pouco para nós das principais dificuldades que vocês percebem e possíveis soluções para isso. Afinal de contas, a gente tem que dar umas dicas para essa galera que nos acompanha, né? Isso é importantíssimo. Então, por gentileza, contribuam com essa galera sedenta por crescer, errando o menos possível. Uma das coisas que a gente tem prestado atenção é a falta de mão de obra. Então, justamente por causa disso, nós criamos em 2023 o grupo de mão de obra. São pessoas voluntárias ali na PM, alguns diretores, algumas pessoas se envolveram e nós criamos esse grupo para estudar, tentar maneiras de como agilizar, de como trazer uma mão de obra mais qualificada. Então, surgiram várias ideias. Uma delas foi o Feirão de Emprego, que nós realizamos já no ano passado, e esse ano voltamos a fazer, juntamos com a Ronda da Cidadania, que foi no final de semana agora, no sábado, dia 15, e então, para tentar movimentar. E ali, o que a gente faz? Além de juntar currículos, a gente traz empresas que têm interesse e, às vezes, ali no mesmo local já faz entrevista, já fecha com a pessoa que está buscando emprego. E, além disso, nós temos uma equipe que ficou assessorando as pessoas, porque muitos não sabiam fazer um currículo. Ou tinham um currículo muito mal feito. E é importante que a pessoa saiba se apresentar, saiba se vender. Então, também ajudar a fazer o currículo, a imprimir, porque essa pessoa não tem impressora para imprimir. Ou então salvar num pendrive para que ela tenha como utilizar esse currículo depois. Então, esse é um dos gargalos. E, além disso, nós estamos treinando jovens, adolescentes. Nós fizemos parceria com a Sicredi e a gente montou, a Roberta também patrocinou esse ano um grupo, né? É importante, apoio monetário é importante. De crianças e adolescentes, né? Que estão visando o mercado de trabalho. Então, eles vêm, são 4 sábados, sempre a manhã inteirinha, das 8 da manhã até o meio-dia. E ali são desenvolvidos vários temas para que eles desenvolvam a parte pessoal e que eles consigam um trabalho melhor, ter mais visão também, né? E até, quem sabe, mais tarde, não ser um empreendedor, por que não, né? Então, a ideia é essa. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, Roberta? Sim, a PM sempre tem... As meninas estão ali para atender as demandas, né? Mas ela também tem uma rede de consultorias... Os próprios associados que prestam consultoria estão ali. E aí a gente tem desde RH, marketing, vendas, finanças. Tem qualquer tipo de consultoria que o associado tiver necessidade. Óbvio que não é um serviço gratuito, mas é um serviço muito acessível. Pois é, eu lembro que uma vez... Eu lembro de ter até participado em algum momento, mas depois o tempo passou e teve a pandemia, foi antes da pandemia. Eu acho que alguma coisa ali... acabou seguindo outro caminho, mas eu lembro de ter esse grupo de associados que faziam esse trabalho. Não, isso tem até hoje, assim, são muitos deles, inclusive, dão descontos especiais para os associados da PM. Então, sempre essa primeira conversa é para o pessoal, para as meninas identificarem quais são as necessidades e fazer e indicar. Isso evita erros, né? Em vez de ficar tentando, tentativa e erro, ter um profissional aí que já direciona, elimina um pouquinho a chance de dar errado, né? Então, tem profissional para todas as áreas. E as parcerias também que a gente tem com o Sebrae, com o Senai, uma série de coisas que auxilia também os nossos associados com faculdades. Então, tudo isso a gente vai fazendo ligações para que possa facilitar e agilizar o processo do pequeno empresário, né? Legal. Eu gostaria de aproveitar essa demanda, até não está aqui nas perguntas que eu preparei, mas acho que vale a pena citar, porque dá para dizer que é recente o projeto da PM Colab. Sim, 2023. Isso, é recente. E eu achei aquilo tão incrível para quem... Vários clientes me procuram. Evandro, eu preciso ter o meu espaço, mas eu não consigo arcar com aluguel nesse momento. E aí eu sempre... mas beleza, mas olha o espaço que a gente tem aqui em Garibaldi. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho
de como se chegou, eu acredito que pode ser trazido, e eu acho que ele é um aspecto social, inclusive para o pequeno empresário. Como se chegou na ideia, qual é o intuito disso? Vocês podem desenrolar um pouquinho para nós sobre a PM Colab, que eu acho que pelo tamanho do projeto, pela excelência do projeto, pela qualidade do projeto, poucas pessoas sabem. Então, eu vou convidar que vocês discorram sobre isso para que essa solução, que eu acho magnífica, possa chegar cada vez ao conhecimento de mais e mais empresários. Por favor. O APM Colab inaugurou em novembro de 2023, vai fazer 2 anos agora. Mas, na verdade, 2 anos e meio antes, nós começamos a pesquisar na região, em Porto Alegre, visitando outros ecossistemas, para ver o que nós poderíamos trazer para cá. Porque nós tínhamos comprado essa sala ainda antes da pandemia. Porque nós tínhamos muito curso e as salas nossas de auditório não estavam dando a volta. Só que veio a pandemia e daí o que aconteceu? Mudou o formato. Mudou a maneira como eram feitos. Tem cursos que são feitos online agora. E, na época, era tudo presencial. Então, assim, não, nós temos que dar um destino para essa sala, fazer alguma coisa diferente. Então, foi construído... Eu sempre digo que a PM Colab foi construída a muitas mãos, né? Então, a gente foi estudando, analisando, Resposta conhecendo... à filosofia, né? Afinal de contas... É assim que funciona a PM. Então, a gente foi buscando informação e construímos. E trouxemos alguma coisa para que se adaptasse à nossa realidade. Porque a gente visitou, claro, o Caldeira de Porto Alegre. Mas Porto Alegre é muito maior que nós. Então, nós tínhamos que trazer uma coisa que comportasse, que fizesse sentido para a nossa cidade e para a nossa região. Porque a nossa ideia é atender a região também, não apenas a nossa cidade. E, então, aí surgiu o Colab. Inauguramos no ano passado e a gente vem trazendo, firmando parcerias, apesar de ter tido a enchente o ano passado, que acabou bagunçando um pouco as coisas para todo mundo, mas a gente conseguiu contornar, ajudar todo mundo que precisava ali no momento que foi preciso e continuamos na sequência. Então, mensalmente, a gente faz eventos assim abertos para a comunidade. Tem o Colab Mais Ideia e o Colab Mais Case. Um mês é um, outro mês é outro. Então, são eventos que vão trazendo a parte de inovação para que todos possam conhecer. E, além disso, a gente tem o sistema de coworking. A pessoa pode alugar o espaço por um dia, por uma semana, ou fazer um coworking fixo. Então, tem uma série de maneiras de fazer parte. E também eu quero agradecer aqui, porque quando nós começamos, quem nos apoiou foi a Cooperativa Vinícola Garibaldi, a Prefeitura Municipal e a Sicredi. Foram os 3 que nos deram apoio no início, porque imagine saindo de uma pandemia, os malucos aqui quiseram inventar de abrir um centro de inovação. E eles apoiaram, acreditaram na nossa ideia e vêm nos apoiando até hoje. Então, tem que agradecer imensamente a eles sobre isso, né? E uma coisa... Você pode falar depois, eu entro com uma sacada. Que também veio, como tudo na PM, né? A gente tem associados que são da área de TI, né? E eles falavam muito da questão de reter talentos na cidade. Porque os os jovens que já se destacavam nesse segmento são sempre puxados por grandes centros ou grandes empresas, né? Porque não tinha na cidade um espaço para eles se desenvolverem e para ter essa troca e num custo baixo, né? Então, em cima dessa demanda também que apoiou essa ideia de trazer uma novidade e foi o que foi sendo construído em cima desse conhecimento do próprio segmento da TI, né? Da inovação. Perfeito. Então, casou assim, e sem contar que é um espaço lindo e inspirador, né? Quem Verdade. entra lá não é um simples coworking, é um coworking lindo, que motiva a trabalhar. Vamos dizer assim, que é um coworking com alma. Com alma, exatamente, e com toda a estrutura que precisa, desde o café a um bom sinal de Wi-Fi para se trabalhar, conforto. Foi todo pensado para oferecer conforto. Mas isso é importante se dizer, porque vamos combinar que para as coisas funcionarem, a gente não precisa inventar a roda. As coisas básicas, bem feitinhas, com capricho, que aqui eu ressalto que dá para perceber. Quem não visitou, eu acho que vale a pena visitar, porque de fato é tudo feito com muito capricho e oferta aquilo que o empresário precisa para dar esses passos, que são importantes. E aqui tem um ensejo muito legal, que você falou, aquela maluquice de fazer logo após a pandemia um espaço de coworking,
Rosana, deixa eu te dizer, só é maluquice se não dá certo, tá? Se dá certo, então aí é a resiliência, né? É a pessoa que ela é um entusiasta. Então, assim, a gente precisa ter sempre em mente, até os empresários que nos ouvem, que muitas vezes eles têm desejos importantes, meio maluco, né? Um pouco insanidade, mas só vai ser insano se não der certo. A diferença do teimoso, né, e do persistente, no fim das contas, ainda é o resultado. Se seguiu e deu certo, nossa, que persistente. Se lamentavelmente não, olha que teimoso. Claro que tem a ver com o seu preparo. Mas, enfim, meninas, muito legal mesmo. Vocês falaram de algumas coisas como empregos feitos junto com a Ronda da Cidadania, mas por acompanhá-las de perto, a PM de perto, eu sei de muitas coisas sociais que são feitas. E, né, Rosana também ajudando as pessoas a dirigir melhor, né, Rosana? Sim. E vamos combinar que tá faltando gente ensinando isso, né? Porque ela são ensina, poucos. né? Você Tem ensina, gente que não bota em prática. Isso aí, né? Então são poucos. Então precisaria ter mais. Que na sexta-feira, aqui em Garibaldi, não é fácil. E se chove, então pior ainda. Um abraço a todos os motoristas que fecham a gente e buzinam ainda. Mas enfim. Rosana, conta um pouco mais disso, um pouco mais de outras ações sociais, enquanto empresas, enquanto APM. Por gentileza, fala um pouco, até para inspirar aquele empresário que nos acompanha e que às vezes fica na dúvida, não sei se faço, não sei se resolve, eu faço tão pouquinho, não vai mexer nada. Então, convido que nos inspirem um pouquinho a fazer um pouco mais. Essa parte que você falou do trânsito, na verdade, é quase 30 anos que eu trabalho com trânsito, são 28 anos. E a gente faz um trabalho voluntário desde lá. Nós participamos de várias atividades, com o município, sem o município, sozinhos, inventamos 1000 coisas diferentes, sempre com o intuito de salvar vidas, porque é isso que nos preocupa no dia a dia. Muitas pessoas já dirigiam antes de ter esse novo Detran, e elas não tiveram, talvez, a formação que tem hoje em dia, com todo o processo que existe. E era esse o intuito nosso, de trabalhar essas pessoas, de chegar nessas pessoas. Então, muitas vezes, nós trabalhávamos com as crianças, e é muito legal essa parte, porque tu conversa com os pais depois, e eles cobram dos pais. Tudo que a gente ensina, eles levam para casa. Eles não deixam mais os pais andar sem cinto, porque eles sabem da importância. E o que eu gosto de falar sempre com eles, não é apenas usar o cinto por usar. Eu explico o porquê. O que acontece se não usar. Então, eles entendem e passam a utilizar da maneira correta. E é assim com toda a parte de trânsito. E a gente trabalha com os adultos também. Antes da pandemia, nós tínhamos um trabalho bastante intenso nas empresas, nas escolas, sabe, em reuniões de pais, às vezes as diretoras nos chamavam, a gente fazia uma palestra com os pais para a direção defensiva. Daí veio a pandemia, deu tipo uma esfriada. E eu percebo, já de uns 2 anos para cá, que o número de acidentes tem aumentado. Nós estamos tentando voltar, retomar essa parte, mas está tão difícil, as pessoas não estão aceitando como aceitavam antes, né? Mas isso me preocupa demais, vocês não fazem ideia como me preocupa. Cada acidente que eu vejo, eu fico assim, coração partido, porque talvez a gente pudesse ter evitado, se a pessoa tivesse ouvido, tivesse parado e pensado um pouquinho, porque as pessoas agem, às vezes, muito no impulso e fazem coisas que não deveriam e acabam sofrendo acidente. Então, isso me preocupa bastante. O espírito do Detran, da rua, é basicamente o que a PM faz com os associados também. É verdade. É educar, prevenir que aconteçam problemas. E a parte social, além das coisas que a PM faz através da Parceiros Voluntários, né? Ainda tem o APM Mulher, que acaba tendo boa parte das ações delas voltadas para o social também, sim, né? Tem a parte de empreendedorismo também, com o Congresso Feminina, que tem feito, e várias outras atividades que elas fazem, mas também tem bastante o cunho social na APM Mulher. Que legal, que bacana. Eu gostaria só de pegar um ponto aqui, já que estamos, né, nesse bate-papo, o clima tá tão gostoso, tá tão legal. Vocês pararam a perceber o quanto as pessoas estão utilizando o celular no trânsito? Muito. Dirigindo e falando. Todo dia. Tanto que passou a bebida alcoólica. O número de acidentes com o celular ultrapassou a bebida alcoólica.
sabe que as puxadas de orelha que eu recebo da minha filha vão nesse sentido. Ai, que bom. Ótimo. Vão Então, o nosso sentido. trabalho está fazendo Isso sentido. aí, vão nesse sentido. Eu fico feliz quando eu escuto isso. Não se é santo, né, Roberta? A gente dá essas deslizadas. Claro que você não. Não, nunca. Ai, muito bom, muito bom. Meninas, eu gostaria... Porque, sim, vocês não têm só o vosso papel na PEMP. Vocês têm as vossas empresas. Você já deu umas dicas, né, Rosana? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho das vossas empresas. Que eu vou mudar a ordem, até para você poder respirar um pouquinho. Eu vou deixar a Roberta. Que a Roberta, eu não consegui fazer uma reunião pré. A gente nos conhecemos hoje, né? Faz o que, uma meia hora, né, Grace, que nós nos conhecemos. Mais ou menos isso. Então, por favor, apesar de eu ter te stalkeado, como eu te adiantei, conta para nós um pouquinho como é o seu negócio, o que te moveu, e depois a palavra para a Rosana contar um pouquinho também do CFC. Então, vamos lá. Como eu comentei, eu sou uma forasteira de Bento. Morei em Garibaldi por um período, mas hoje voltei a residir lá em função de família, né? Rede de apoio. Mas a empresa foi fundada aqui, segue aqui em Garibaldi, uma indústria que fornece para o setor moveleiro. Então, trabalhamos com vidro e alumínio. Abrimos lá em 2010. Na época até foi uma questão de pavilhão, o Bento estava muito complicado, quando achava um local era caro ou não tinha documentação. E aí veio a ideia, vamos para Garibaldi. Garibaldi sempre teve aquela, por ser menor, talvez questões de custo. Hoje eu acho que já igualou um pouquinho isso, já não tem mais tanta diferença. Mas na época foi o que nos ajudou, inclusive, a startar a operação. Começamos fornecendo para o setor moveleiro local, Rio Grande do Sul, e aí, ao passar dos anos, hoje a gente fornece para o Brasil inteiro. Além do mercado moveleiro, em 2018, a gente começou a fornecer também para a construção civil alguns itens. Então, hoje a gente trabalha movelaria, construção civil e linha de decoração. Completamos 15 anos, então a gente tem a metade aí da idade da PM. E seguimos crescendo, buscando estabilizar nesse mercado que está oscilando bastante. O moveleiro esse ano está sentindo um pouquinho as questões do mercado, mas seguimos aí buscando crescimento sempre. Não temos a ideia de sair de Garibaldi, estamos estabelecidos aqui. Foi uma cidade que nos recepcionou muito bem. Hoje a gente divide os nossos funcionários entre Garibaldi e Barbosa, em função da localização da empresa, que está bem ali na divisa de uma cidade com a outra. E é isso. Buscando melhorar cada dia. Muito bem, muito bem. Sabe que uma das coisas que mais me marcou quando eu estava assistindo o institucional da tua empresa, e nessa conversa também, como que está ainda presente a cicatriz da pandemia, das enchentes. Estava conversando semana passada com o Josué, retrasada com o Josué, melhor dizendo, da Vision, e é muito presente ainda a cicatriz da pandemia, não podia ser diferente. Mas como que nós fomos obrigados a crescer, a ser resiliente a partir da pandemia? E o mercado moveleiro, em especial, a única coisa boa que talvez esse movimento, essa questão da pandemia trouxe, né? As pessoas foram para dentro de casa e não podendo gastar com viagens, com turismo, com lazer, olharam mais para suas casas e o mercado moveleiro teve um boom muito forte ali na época da pandemia. Eu lembro que nós trabalhávamos hora extra todos os dias e a gente ficava sempre naquela... Não, mês que vem vai acalmar, então vamos seguindo com a equipe atual, que o mês que vem vai entrar, vai normalizar. E assim a gente seguiu 2021, 2022... Foi normalizar a movimentação lá em 2023, quando as pessoas voltaram a retomar a parte de lazer e a parte social, né, da vida. Mas essa parte até movimentou bem o mercado moveleiro. A gente nunca fez tanta reforma interna, né? O pessoal precisou criar o espaço do home office em casa, que até então não era uma realidade como é hoje. Então, nesse sentido financeiro, deu uma boa movimentação, mas foi em cima de uma coisa catastrófica, né, para a saúde. O PIB agradece, afinal de contas, se precisou mover, até porque a saúde precisava desse recurso. De dinheiro. Né? E não, a gente tem que... isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque são peças que se encaixam. Às vezes mexe de um lado e espinga do outro. Se vai ruim em um ponto, é fundamental que no outro vá bem. Na empresa também, assim, às vezes a gente tem 2 ou 3 produtos onde, poxa vida,
posso falar por mim, eu tenho um determinado treinamento, vamos lá, de liderança. E, poxa vida, tá indo bem, mas dá uma queda. Mas eu tenho treinamento de vendas. E aí, então, eu tenho treinamento de vendas, aí lá em janeiro, fevereiro não mexe tanto. Poxa vida, vamos preparar as pessoas, vamos fazer liderança, vamos fazer palestras. E aí você vai mexendo, e um supre o outro. E na sociedade não é diferente. Então, que bom que tivemos, ao menos, um movimento, alguma coisa que permitiu girar alguma coisa financeira nesse momento que foi delicado, para não dizer outra coisa, ou enfim, você falou catastrófico, e me parece bem adequado esse termo, que ao menos atenuou no cenário que era. Um pouquinho que seja, mas quem tem dor, parar de doer um pouquinho já é uma grande coisa. Verdade. Muito bem. Então, agora, conta para nós como é o mundo dos CFCs. Diz que é barbado, né, Roberto? Sempre para quem olha de fora parece fácil, né? Sabe qual é o negócio mais fácil que existe? O do outro, né? O do outro é sempre mais fácil. E rende mais também, né? Rende mais, nossa. Quer ganhar dinheiro? Vamos fazer estrutura de alumínio, é ali que tá o dinheiro. Não tem dificuldade nenhuma, né, Roberta? É só cortar o alumínio. Na verdade, em 97, quando surgiu esse novo Detran, meu esposo foi para Porto Alegre fazer os cursos que precisavam. E foi uma série de pessoas que iriam trabalhar como professores ali no CFC. E quando nós abrimos, a gente organizou tudo como mandava. E quando nós abrimos, o meu marido disse, não, tu só fica aí, só atende o telefone. Só que, na verdade, não era só isso, né? Então, eu não fui fazer o curso em Porto Alegre, mas eu tive que estudar tudo sozinha, entender tudo como funcionava, porque estava mudando totalmente o sistema. Nas primeiras semanas, o meu marido ia todas as semanas a Porto Alegre com uma série de casos que não estava fechando, porque imagine implantar um sistema totalmente novo, com dados que foram colocados no sistema, mas às vezes tinha dados que não estavam condizendo com a realidade. Então, tinha que pegar, por exemplo, uma categoria era de ônibus e aparecia como carro. Na hora da digitação, lá em Porto Alegre, foi colocado errado. Então, tinha que ir com todos os dados, comprovando que realmente aquela pessoa tinha aquela categoria. Então, ele ia com uma pasta por semana. Daqui de Bento, ele pegava de toda a região aqui, levava de todos, ia para Porto Alegre, resolvia tudo, trazia tudo de volta. E foi assim por meses, até engrenar e começar a funcionar direitinho. E nós percebemos, desde o início, eu sempre percebi que a gente precisava educar as pessoas. Então, nós começamos a fazer todo esse trabalho com as crianças, trabalho voluntário com as crianças. E isso foi um crescente. Daí nós começamos a envolver adultos e assim foi. E você percebeu quando eu falo, porque eu realmente gosto do que eu faço. Eu acho que se a pessoa entende o porquê das coisas, ela consegue fazer. E é isso que nós temos que fazer as pessoas entenderem. Não, a gente quer ensinar as pessoas para dirigir para a vida, não para passar para a prova prática. Não é essa a nossa função. É que eles dirijam bem para a vida inteira. Que eles cuidem deles, das famílias deles, que são os bens mais preciosos que a gente tem. É essa a nossa intenção. Então, isso foi crescendo, ano a ano. Tanto que hoje nós criamos, a minha filha desenhou um tabuleiro, e a gente coloca as crianças em cima, brincar, como se fossem os peões. Nós temos um dado gigante, eles jogam e vão andando nesse tabuleiro, e ali eles vão aprendendo sobre trânsito brincando. Então, fica mais fácil, né, para assimilar as coisas. Que legal, que legal. Eu gostaria de pegar uma sacada disso que você falou, porque tem uma coisa quando a gente fala de negócios, obviamente, tem que ter a renda monetária, sem essa a gente não sobrevive, inclusive a venda, a renda é o que nos dá dignidade e nos propicia fazer muitas coisas, inclusive auxiliar em causas importantes. Mas aqui você colocou, gostar do que se faz. E isso, quantas vezes... E não se trata de fazer o que se gosta. Porque, bem ou mal, se eu conseguisse ganhar dinheiro jogando futebol, era outra vida, né? E realmente, acredita em mim, ninguém vai me pagar para fazer isso. Mas, enfim. O que pega aqui de verdade é o gostar do que se faz. É colocar a energia de criação, vamos usar o termo propulsor, já que estamos aqui, né? Colocar o nosso sentimento, nossa emoção para propulsionar o nosso negócio. Quantas vezes a gente vê pessoas, vou fazer só pelo dinheiro. Não progride. O dinheiro é consequência. Ele é consequência. Então, assim, o ato de ser apaixonado, se apaixonar todo dia pelo próprio negócio, é difícil.
mas é o jeito de se manter. Porque é cada dia que dá vontade de desistir. Vocês já tiveram, eu já tive, o pessoal aqui da estrutura também já teve. Todo mundo tem vontade de desistir quando o bicho pega. Mas é que o elemento estar apaixonado pelo que se faz, de fazer o que se gosta com vontade, com o perdão da palavra, com tesão pelo negócio, vai fazer justamente com que, por exemplo, em momentos como o da pandemia ou da enchente, a gente encontre força, sabe lá Deus de onde, para continuar. E essa talvez seja a coisa mais importante a se dizer sobre pegar as tuas falas que são inspiradoras e me remeteu isso para trazer. Obrigado, foi muito, muito legal mesmo. Tomara que muitos empresários possam escutar. É que assim, alguns nos acompanham pela rádio e eles não verão o teu sorriso quando fala de todo esse movimento. Então, quem nos acompanha pela rádio, convido para que depois dê uma olhadinha no YouTube, porque a satisfação com que você falou daquilo foi tocante. Muito legal, muito legal, muito legal. E agora, já que estamos falando sobre ser tocante, depois eu vou querer que vocês falem um pouquinho mais sobre a PEM. Mas, vamos lá. Vocês são mulheres empreendedoras. O mercado precisa mais e mais de exemplos como vocês. Contudo, vocês não são só empreendedoras. E não só fazem parte da diretoria da PEM. São mães, filhas, né? Tem toda uma família. Eu quero que vocês contem, pelo amor de Deus, incentivando. Pelo amor de Deus, incentivando as mulheres a terem essa coragem. Então eu quero que vocês contem a experiência de vocês como mulheres empreendedoras, mães de família, engajadas com causas. Contem para nós, por favor, um pouco da vida de vocês. Quer começar? Vamos lá. Vai, Roberto. Bom, então, olhando, isso me deixa um pouco preocupado. Eu sou mãe de um casal, Bernardo, que tem 12 anos, a Martina tem 6. Sou casada, tenho um relacionamento já que vai para os 25 anos, e isso é uma coisa que ajuda bastante, então, né, temos um apoio familiar que favorece a dedicação também, a parte do trabalho. Eu cheguei a uma conclusão na minha vida. Eu tinha que estudar, né? Porque por mais... Eu estou fazendo o meu segundo MBA agora. Entre um trabalho e um filho e uma casa, a gente vai dando uma atenção para o estudo também. Então, eu tinha que estudar. Eu tenho que me dedicar à parte da saúde também. Enfim, tem que ter tempo para ir para uma academia. Tem que ter tempo para as crianças, para casa, para o marido, para a empresa. E aí, chegou num ponto que eu vi que não dava para ser boa em tudo. E aí, algumas coisas eu terceirizei. Então, marido e filhos não era uma opção. A casa a gente terceiriza, então trabalhamos mais para poder ter essa condição de ter alguém que nos ajude em casa. Então, hoje, se eu posso fazer, ok. Se eu não posso, eu fecho o olho e vou brincar com os meus filhos lá fora. O que importa é que eles estejam... o pouco tempo que a gente passa juntos, que seja com qualidade. Então, algumas coisas a gente se dedica mais do que as outras, porém, né, mantendo tudo aí no olhar. A mulher tem que ter esse... Por mais que eu tenha um marido que me ajude muito, me ajude não. A gente divide as tarefas da casa, até porque eu moro em Bento, trabalho em Garibaldi, eu saio de manhã, volto à noite, ele tem que se virar com as crianças durante o dia, mas a gente consegue ter esse apoio um no outro, entender que eu tenho a questão da PM, que muitas noites, ao invés de ir para casa, vou porque eu gosto. É uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos. Eles, às vezes, quando eu tenho que viajar, eles dizem, mas não dá para mandar alguém? Eu digo, não, mas eu vou porque eu gosto de ir, não só porque tem que ir. Então, é bom que eles entendam que o trabalho não é ruim, não é sofrido porque eu tenho que viajar. Eu vou porque eu gosto, eu vou para um evento à noite porque eu estou ganhando conhecimento, porque eu estou colaborando em alguma outra coisa. Então, é isso, assim, tem que priorizar algumas coisas, deixar aquilo que não vai interferir na vida dos outros. Então, se a casa estiver desorganizada, deixa desorganizada, na segunda a gente arruma. Se dá para fazer a prova agora, tudo bem, se não, a gente faz depois. Então, tem prioridades que a gente não abre mão, mas consegue dar atenção para tudo. Mulher tem esse poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Que legal. É com vocês esse poder mesmo, viu? Que nós homens normalmente não conseguimos fazer mais de uma ao mesmo tempo. Mas aqui você colocou uma sacada que eu acho que conversa muito com o que a Rosana colocou antes, que é o ensinar as crianças. Gente, como é importante ensinar as crianças a gostar do trabalho. Verdade. A ser um exemplo de gostar do trabalho. Sabe que esse episódio ele está sendo transmitido pela rádio, está sendo pelo YouTube, por óbvio, e ele é gravado. E semana passada, estava na tela lá de casa, um episódio que também tinha sido gravado. Estava eu, minha esposa e minha filha assistindo o episódio para ver, né, as coisas de boas. Então, eu botei elas participar comigo. E óbvio que teve alguns momentos que teve aquela puxãozinha de orelha, aquela cornetadinha, claro. Mas mostrar para minha filha, olha que legal, o pai está trabalhando. Ou mesmo quando ela ter que vir lá no meu espaço comigo um pouquinho, ela vem, ela me ajuda com algumas coisas, que a minha filha tem 13 anos, a Emanuele. E vocês não sabem a diferença que faz poder mostrar para ela que é um negócio da família, que a gente está engajado. E as crianças precisam desse modelo. Os teus são grandes, né, Rosana? Sim, os meus já são adultos. Os teus você já ensinou a trabalhar. Já. De repente, mais do que precisava, né? Sim, com certeza. Que bom. Então, que bom. Então, eu acho que eu faço questão de citar esse teu dizer e destacar, porque, gente, você é pai e ensina teu filho do valor e que é bom trabalhar. Às vezes a gente percebe algumas pessoas chegando em casa, eu não aguento mais meu trabalho. Mas, gente, quem está te escutando, muito mais do que você fala... Por que vai querer fazer aquilo, meu né? Deus, Se é tão que sofrido. Eu vou trabalhar se é tão sofrido? É. E aqui cabe a piadinha, né? Afinal de contas, por que deixar de pegar compromissos? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã, né? Exatamente. Não precisa fazer nada. Vai para uma academia, estuda, né? Mas essa é a vida. Se a gente vai assumindo compromissos... E cada vez mais surgem convites. Quem não assume nada não recebe convite nenhum. Vocês já perceberam? Verdade. Então é uma questão de assumir a bronca, gostar do que se faz e dar bons exemplos. Obrigado, Roberta. Rosana, você. Os meus filhos já são adultos, né? A Bianca, ela é formada em arquitetura, mas ela está exercendo mais a parte artística. Meu filho se formou em engenharia civil e também está ajudando ela na parte artística. Os dois estão trabalhando a mil. Como você disse, eles às vezes não tem nem sábado nem domingo, trabalham direto e tanta coisa que tem para fazer. É um bom sinal. Sim. E meu marido, a gente sempre trabalhou junto ali no centro de formação de condutores, desde que foi aberto. E a gente sempre levou eles juntos. Eles trabalhavam, vinham junto. Quando nós tínhamos esses eventos voluntários, eles participavam. Teve uma época que teve um mascote, que a gente tinha o Cepatran aqui em Garibaldi. A minha filha vestia o mascote, ela saía junto com a gente. Então, eles vêm acompanhando todo esse crescente. Mas cada um decidiu ir para uma área diferente. Apesar de eles continuarem nos ajudando ali no CFC também, porque a Bia ajuda nas redes sociais, em todas essas coisas que precisa. Os desenhos, os cartazes, as coisas, tudo é ela que faz, porque ela é artista da família, ela e o Felipe. Então, eles vão ajeitando, ajudando as coisas. E isso é muito importante. E eu tive muita rede de apoio. A minha mãe, a minha sogra ficavam com eles quando eles eram menores. Iam para a escolinha e tudo, mas os vós iam buscar, levar na escola. Então, todo mundo auxiliando. E a gente foi levando de uma maneira saudável. Porque, como a Roberta disse, tinha épocas que, às vezes, eu tinha que fechar os olhos, deixar alguma coisa de lado em casa para poder conseguir dar a volta. Senão, não tem como fazer tudo. Porque, às vezes, eu saía de manhã super cedo e voltava tarde da noite, dependendo do dia, do que acontecia. E tu tem que resolver. E como tu é dona do teu negócio, ninguém vai resolver por ti. Tu tem que resolver aquele problema. Sim. E se faltou alguém, tu tem que cobrir o horário daquela pessoa que faltou. Então, sem problema nenhum. A gente sabia, tinha noção disso e foi levando, foi contornando. As licenças maternidades de 15 dias, Isso. levar o bebê junto. Uhum. Tem vantagens e desvantagens, né? Sim. A gente leva o bebê para o trabalho, tinha berço lá na empresa, todo Eles mundo pegava a criança. Eles vão acostumando já com a rotina do trabalho, então... 4 meses seria um luxo, né? Ficar em casa, despreocupado. Não, nem pensar. Então, a gente ia levando junto e fazendo. Desenvolvendo no dia a dia. E, além disso, eu moro num prédio, eu sou síndica do prédio a vida inteira, porque... não é o suficiente ser presidente da PEG, claro, ser vereador, e ser síndica. Vou assumindo mais o trabalho voluntário da parte de trânsito, mais na PM também, se as pessoas não sabem, o nosso trabalho é totalmente voluntário, né, Roberta? Sim. E assim vai. Mas é muito gratificante, porque quando você vai para esses lugares...
Você faz a coisa voluntária, mas você aprende muita coisa com isso. Você ganha muito conhecimento, muito carinho, muito amor. E isso vai te tornando uma pessoa melhor. Então, eu acho que isso só engrandece a gente. Sabe que eu gostaria de... É um olhar pessoal e respeitando o pensamento e o sentimento e as crenças de cada um. Mas, além de todos os ganhos palpáveis, acho que quando a gente faz uma coisa boa para a sociedade, eu acredito que Deus devolve de outra forma. Nem que seja com saúde ou com coisas boas, né? Acho que vale a pena citar isso porque... querendo ou não querendo, são tantas coisas boas que a gente tem na nossa vida. Afinal de contas, citamos tantas coisas que não foram tão legais nos últimos anos, mas nós estamos aqui, falando das nossas famílias. E isso tem um valor importante. E que bom poder citar isso também. Afinal de contas, a gente olha para o empresário, ou muitas pessoas olham para o empresário e pensam assim, o cara só faz dinheiro. Não, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Eu convido, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o movimento que fizemos com o Josué da Vision, tinha que ver como ele falava do momento da pandemia, da preocupação dele, não com os funcionários e com as famílias dos funcionários. E isso é uma coisa que ele falando, eu não precisaria estar dizendo para vocês, porque com vocês eu tenho certeza que foi igual. Foi a mesma coisa. Então, assim, ser hoje empreendedor, ser empresário, ele demanda de nós um tipo de energia, um tipo de força, e aí com tantos outros compromissos que vocês citaram, como, além de serem mulheres que fazem várias coisas ao mesmo tempo, se nós não tivéssemos as bênçãos que a gente tem na vida, não sei se seria possível. Então, que bom, meninas, que bom mesmo. Antes de eu pedir para vocês quais são os vossos projetos para o futuro, eu gostaria que fosse citado alguma coisa, afinal de contas, estamos aqui também representando a PEM hoje, né? Que vocês pudessem falar um pouquinho da PEM, número de associados, alguns elementos que eu sei que vocês se prepararam para poder falar um pouquinho. Eu acho que mais justo do que honrar os vossos movimentos de se preparar para estar aqui, né? Falando disso, é dar a palavra para que vocês possam desenrolar essas questões. Então, por gentileza, contem para nós um pouco da PEM. Bom, hoje a PEM conta com 1.022 associados. Isso envolve todos, pequenos, médios, microempresas, MEIs, profissionais liberais. Então, envolve todos eles. Uma coisa importante, assim, que às vezes, quando a gente falou antes do Colab, que o pessoal às vezes pensa apenas que o Colab é a parte de informática, a parte de computação. Em vez, não. A parte tudo que envolver uma mudança, alguma coisa que melhore a tua dinâmica no teu trabalho, isso é considerado como uma inovação. E, às vezes, o pequeno, ele acha que não é para ele essa inovação, é para uma empresa maior, que tem todos os setores bem definidinhos. E não, a inovação é para qualquer um. E até para o pequeno se torna muito mais fácil, porque ele não é engessado. É mais fácil, é mais ágil para absorver essas mudanças que a inovação sugere. Então, acho que isso é muito importante ressaltar, porque as pessoas precisam entender isso, que a inovação é para todo mundo. Não importa o tamanho da empresa. Desde que você queira fazer alguma coisa diferente, desde que você queira melhorar, você queira mudar. Claro que dá um pouco de trabalho, às vezes, mas depois a compensação é muito maior do que o trabalho que foi envolvido, a energia que foi gasta para conseguir isso. E um dado importante do Sebrae, de janeiro a julho desse ano, 97% das empresas que foram abertas são pequenas. Então, isso é muito importante, né? Não sei se você quer colocar alguma coisa, Roberto, para mim não falar tudo eu aqui. Não, e até, eu acho que falando, já que é um programa que vai para o público, né? Talvez o pessoal não saiba como que funciona essa questão da diretoria, né? Somos eu, Rosana, mais os 2 vices que você citou, mas tem mais quantos diretores? Quase 20, eu acho. São 20 diretores. Diretoria em geral, né? Vamos ali no citando meio. O nome de cada um. Não vai dar. A gente vai Mas esquecer alguém. Importante para alguém ficar chato. Para as pessoas entenderem como que é esse trabalho, porque a PEM tem a parte de funcionários, que são CLT, que estão ali prestando o serviço, as meninas que normalmente estão ali no atendimento, a Carol, a Grace. Tem os terceirizados também, a gente não pode esquecer, né? Que também e os diretores pessoal que nos apoia muito ali na PEM. Fazem exatamente esse trabalho. Dali
dali que vem a maior parte das demandas. Uma parte é o associado que chega lá e tem uma demanda, chega um segundo, um terceiro, um quarto. Quando várias pessoas têm uma mesma dúvida, já gera ali uma... buscar alguma coisa que resolva isso, que vai para o coletivo. E a diretoria faz esse trabalho de estruturar todos esses programas, toda essa grade de eventos que a PM faz durante o ano, cursos, tudo isso é estruturado com essa diretoria. Então, é o papel de juntar o pessoal do serviço, do comércio, da indústria, então, esses prestadores todos, e ver quais são as demandas da maioria da população de Garibaldi, né? E esse dinheiro que a PM administra com essa equipe é proveniente dos serviços que eles prestam e das mensalidades, né? Então, é muito bem pensado. Nada pode ser para um nicho, para um grupo muito pequeno de pessoas. Tem que ser uma coisa que sirva para o maior número possível de pessoas, porque é um dinheiro da associação que tem que ser bem empregado. Tem que fazer sentido. O papel da diretoria é exatamente esse. Talvez a gente não tenha como ouvir a cidade inteira, né? Então, a gente tem que ter representantes de vários segmentos para juntar essas demandas e fazer a grade de eventos da PM no decorrer do ano. E vamos combinar que estamos no Brasil, né? Não faltam assuntos. Ano passado, NR01. Esse ano, NR01. O ano que vem, reforma tributária. E lá vamos nós, né? Cada vez assuntos assim. E não adianta. As pessoas, os empresários precisam desse apoio. Sim. Então, me parece que teremos muitos trabalhos pela frente. Sim, isso é as coisas que são programadas no começo do ano para serem executadas. E aí tem o que acontece. É o que vai surgindo durante o ano, que a gente vai administrando, né? Para ver o que vai ser feito, o que a gente vai poder ajudar. Tanto que a gente arrecadou. Sim, fizemos uma arrecadação para Roca Salles, né? Não, foi Arroio do Meio. Arroio do Meio. Então, lá tinham... os bombeiros estavam se estabelecendo na cidade, não tinha, né? Eles usavam o pessoal da cidade vizinha. Então, a gente poderia ter destinado esse valor para cestas básicas, e aí a gente teria dado um pouquinho para muita gente. E a ideia ali foi juntar um valor e destinar ao Corpo de Bombeiros. Legal. Foi entregue um barco. Ia servir a todo mundo, né? Legal. E vários utensílios que foram para o quartel mesmo, que estava sendo estabelecido lá. Legal. Então, foi bem legal. Eu tive lá, a Rô também, sim, né, nós fomos entregar, foi muito legal. E, na verdade, foi feito um show beneficente. Vários se propuseram a fazer esse evento. Foi arrecadado esse dinheiro. E esse dinheiro que foi arrecadado, nós compramos todo o material que a gente conseguiu para os bombeiros ali. Então, o principal era um barco que eles precisavam para se deslocar lá. E fora outras coisas que a gente foi somando que eles precisavam para juntar e fechar o valor. Essas ações são ações que a gente decide com a diretoria. Faz uma chamada de emergência, reunião, e aí juntos é que é muita coisa, né? É muita coisa. O mundo precisa de ajuda e se a gente não canalizar os esforços, a gente faz muita coisa descoordenada e acaba não tendo o impacto que precisa ter. O que a gente procura fazer é, como a Roberta disse, organizar e fazer o máximo possível com o que a gente dispõe, né? Então, os associados trazem as demandas, a gente procura fazer. Quando nós fizemos cursos também, no final, sempre tem uma enquete sobre o curso, sobre o que gostaria de ter. E assim nós vamos juntando, coletando informações e depois a gente direciona o que mais é solicitado. E outras coisas que a gente percebe também, às vezes, o que vem de demandas de outros estados, o que mais, assim, está em voga no momento, que a gente acha que faz sentido para a nossa cidade de trazer, a gente procura trazer também. Legal. Isso também junto com todas as parcerias que nós temos, né? De associações, entidades da região. E nós vamos um ajudando o outro. Porque só dessa forma a gente consegue crescer. Sim. E às vezes as pessoas acham que, eu estou empresária, eu tenho que fazer o meu trabalho e os outros que se virem. Na verdade, se um cresce, acaba puxando o outro. Então, é importante isso, todos crescerem e todos vão crescendo junto. E a cidade cresce junto, a região cresce junto, isso que é importante. Maravilha, que legal, que bacana. Que bom que tem as entidades que nos ajudam, porque sem elas ficaria sem direção. Mais difícil. Enfim, e claro, temos o poder público, mas, enfim, seguimos, tá? Seguimos é melhor. Pessoas queridas no meu coração, projetos para o futuro. Bom, para o ano que vem, ali no Colab, a gente tem várias coisas que nós estamos pensando, programando, novidades. Não vou abrir aqui, dizer o que... Vocês vão ter que vir participar para saber.
Mas tem coisas muito boas que nós estamos organizando para trazer para o ano que vem, justamente nessa parte ali de inovação, para que a nossa cidade também continue se mantendo e trazendo pessoas de outros lugares para vir participar desses eventos, para que a gente movimente o nosso comércio, para movimentar tudo aqui na nossa cidade. Muito bem. Algo a mais a acrescentar? Esse é o Roberto, se ela me conta um desses segredos. Não, mas é só uma dica que Garibaldi vai entrar num circuito de cidades importantes, assim, no quesito inovação. Vai ser bem legal. Que legal. Só ressaltando uma frase que a Rosana falou antes, que eu acabei deixando passar, que a inovação é para... As pessoas acham que não, mas inovação é para todos. Ô, Jean, olha esse corte aí, hein? Esse corte é maravilhoso. As pessoas acham que a inovação não é para todos, mas ela é. Que legal, Rosana, que legal. Muito bem, eu achei que ia tirar alguma coisa a mais, né, desse momento. Então, já se encaminhando para o nosso encerramento, afinal de contas, né, estamos mais ou menos no tempo, tem uma frase, uma pergunta, na verdade, que eu uso para encerrar meus treinamentos, que aqui eu dei uma adaptada. No treinamento eu uso por que valeu a pena ter vindo aqui hoje. Mas aqui, no Propulsor Empresarial Podcast, eu mudei um pouquinho e a frase é: o que mais pode ser dito para que esse momento tenha valido a pena? Vai lá. Eu acho assim que o que pode ser dito é que a gente tem que continuar a buscar alternativas para se melhorar, tanto como pessoa, como no trabalho, no dia a dia. E nós só vamos conseguir isso se nós nos unirmos, se nós fizermos parte de alguma entidade, de alguma associação, porque daí nós vamos ter força. Sozinhos a gente não consegue nada, mas em grupo a gente consegue muita coisa. Então, eu convido vocês para vir conhecer o Colab, que está muito lindo, conhecer a associação, fazer parte desse movimento todo, de participar das coisas que tem na nossa cidade, de prestigiar, de valorizar, porque às vezes assim a pessoa faz um trabalho todo enorme, faz todo um envolvimento e as pessoas não sabem chegar lá e agradecer ou elogiar. E eu acho que falta um pouco disso, talvez. Eu lembro que conhecer o papel, né, participar. Eu lembro que um dia eu ouvi uma entrevista de um ator famoso e ele disse assim: nossa, às vezes eu recebo uma pessoa dizendo: o teu trabalho aqui, naquele local lá foi maravilhoso, foi fantástico. Eles acham, porque eu sou famoso, que eu não preciso de incentivo, de elogio, mas às vezes a pessoa está num dia que não está muito legal, que acontece com todo mundo isso. Então, eu convidaria todos vocês a elogiar mais. Quando você vê alguma coisa que você gostou, diz: parabéns, continua, eu gostei, valeu a pena, sabe? Então, acho que não custa nada para a gente e a pessoa que recebe vai gostar muito. Acho que é isso que eu deixaria. Que legal. Bom, eu diria uma frase que eu falo para o meu filho todos os dias, 1, 2 ou 3 vezes por dia, que a gente tem que fazer porque precisa ser feito e não só porque a gente gosta. E não é porque eu não gosto de estar aqui, foi maravilhoso, inclusive, mas a gente tem um pouco de dificuldade com microfone, com câmera, não é muito a nossa realidade. E se eu não tivesse vindo por essa questão de não me sentir tão à vontade, eu não teria participado desse momento, que foi muito legal, porque eu estou falando da minha empresa, estou falando de uma associação que eu gosto bastante. Então, é isso. Nem sempre a gente vai poder fazer só o que a gente gosta ou o que a gente se sente confortável, não é verdade, né? E é uma coisa que eu tento instigar eles, tanto na parte da alimentação ou de propriamente do que eles fazem mesmo. Faz porque precisa ser feito e porque vai te trazer conhecimento, porque vai te trazer qualquer benefício. Se não trouxer um benefício financeiro, enfim, um ganho efetivo, vai trazer experiência que vai fazer com que a gente fique melhor. Então, é isso. A gente tem que fazer o que tem que ser feito e não só o que a gente gosta. E bem feito, né? Que eu falo sempre para ele também. Faz bem feito para não ter que me ouvir depois reclamando e te mandando fazer de novo. Então, eu tento botar isso na cabecinha dele. Faz uma vez só, fazer bem feito e fazer com prazer, por mais que seja uma coisa que a gente tem uma dificuldade, só vai trazer coisas boas. Legal, claro que isso a gente só fala em casa, não fala no trabalho, né? Algo mais ou menos assim. Às vezes não pode falar, né? Mas eu penso daí. Tá bom, tá certo. Meninas, que legal. Muito bacana mesmo. Obrigado de coração por vocês terem participado. Rosana, Roberta, foi
incrível, as dicas, as sacadas. Essas sacadas finais de vocês foi algo assim muito, muito legal. Com certeza, o propósito do Propulsor Empresarial é contribuir com quem quer crescer. E conversa com o propósito da PM. E todo esse papo que a gente teve, ele, acredito eu, que obedeceu a esse propósito. Então, muito obrigado de coração pela participação de vocês, pela vossa disponibilidade de estar aqui, mesmo eventualmente sentindo um pouco de... Mas foi bem tranquilo. Né? Que bom, que bom. Eu fico feliz de que vocês tenham ficado à vontade e abrindo, então, as portas para que estejamos juntos mais vezes. Então, claro, considerações finais, Rosana e Roberta, por favor. Muito obrigada pelo convite. É sempre um privilégio poder participar, contribuir quando a gente pode com alguma coisa. E nós estamos sempre de portas abertas lá na PM para recebê-los, para você vir tomar um café. Mesmo que não seja associado, venha nos conhecer, venha dar uma volta. Tem todas as meninas lá, o Salvador também. Então, sintam-se à vontade. Muito obrigada por tudo. Bom, eu também só agradecer por poder estar aqui falando um pouquinho da minha empresa, um pouquinho de mim pessoalmente e da PM, que é uma associação que eu faço parte há 10 anos. E até falar um pouquinho mais sobre os bastidores, para o associado também entender o funcionamento. Então, foi a primeira vez que eu participei. Agradeço bastante o convite, foi bem legal. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Rosana. Obrigado, Roberta. Grace, que nos acompanhou, então, aqui dos bastidores, muito obrigado. Diogo, obrigado. Jean, obrigado. E a cada um de vocês que nos acompanha, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Mais um pedido. Like, comentário e inscrição no canal. Tá certo? Um beijo no coração de todos. Até a próxima.